Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Nosso assinante, hoje vamos fazer um programa um pouco diferente, vamos falar sobre a área de saúde. Tem a presença aqui do Dr. Flávio Areias, que vai nos falar um pouquinho sobre quem ele é e depois nós vamos discutir. Flávio, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, eu sei da sua correria, que você veio direto do hospital. Fale ali para o nosso assinante um pouquinho quem é você, para depois eu fazer algumas perguntas aqui. Bom, pessoal, eu sou Flávio Areias, sou médico urologista, sou médico do Hospital do ICESP, do Instituto do Câncer, aqui da USP. Atuo também nos hospitais como o Hospital 9 de Julho, Hospital Sírio-Libanês. E minha área principal de atuação hoje está envolvida mais com os tumores, mas a gente também cuida de pacientes com litíase, as pedras no rim, as infecções de urina e as hiperplasias de próstata são as doenças mais comuns. Algumas perguntas que eu vou te fazer, porque hoje a gente costuma falar nesse programa muito sobre empresa familiar, gestão, mas a gente vai colocar também porque o empresário tem pouco tempo, ele não tem tempo, ele não sabe da importância de algumas coisas, né? O empresário tem que se cuidar também. Tem que se cuidar também. E a primeira pergunta que me fizeram é a seguinte, o que é HPB? Tá. Só te cortar um minutinho. Se você puder detalhar mais ou menos para o nosso telespectador, e eu também, para a gente poder entender um pouco mais, tá? Tá. HPB é a hiperplasia benigna da próstata. Eu costumo explicar para os meus pacientes que após os 40, 45 anos, todo homem começa a ter um crescimento da próstata. Tá? Eu falo, é um botãozinho que liga lá e a próstata começa a crescer. Não tem porquê, é genético, é do DNA da pessoa. O grande problema dessa situação é que o canal da urina, a uretra, ela passa bem no meio da próstata. Então, conforme a próstata vai crescendo de volume, ela cresce para fora e cresce para dentro também. E conforme ela cresce para dentro, ela vai estrangulando, ela vai diminuindo o diâmetro do canal da urina. E aí, com 45, 50 anos, o homem começa a ter alguns sintomas bem perceptíveis, não só por ele, e muitas vezes pelas esposas, pelos parceiros, para quem é casado. O que são esses sintomas? O primeiro dele é o esforço para urinar. É aquele cara que vai no banheiro e ele fica lá fazendo força e a urina não sai. O outro sintoma é o jato, ele nota uma diminuição do jato. O jato fica mais fino, o jato fica mais fraco. As esposas reclamam que começou a urinar fora do vaso sanitário. E geralmente é a esposa que chama a atenção para esse fato que muitas vezes o homem não percebe. O outro fato que ocorre é a intermitência. O normal é que você urine um jato só e acabe a micção ali. Então é aquele jato que fica cortando. A pessoa está urinando e o jato corta no meio. Outro sintoma é o resíduo. O paciente acabou de urinar e ele tem a sensação de que não esvaziou completamente a bexiga. Daqui 15 minutos ele fala, poxa, vou ter que ir no banheiro de novo, parece que sobrou um restinho. Isso não é legal, porque isso vai atrapalhando, o paciente demora para perceber, mas isso vai atrapalhando a qualidade de vida dele. Ele está numa reunião, ele não consegue ficar aquele tempo necessário para terminar a reunião. Isso envolve outro sintoma importante, que é a urgência miccional. É aquele cara que ele não consegue segurar. Deu a vontade, ele tem que sair correndo para ir ao banheiro. Então não é aquele cara que está na reunião e fala, poxa, daqui meia hora eu vou. Né? Não consegue esperar o elevador, tem que parar o carro no posto, porque ele está fazendo uma viagem, tem que parar na estrada em vários postos. Outro sintoma muito importante, e um dos, se não o mais importante, é a noctúria. Que é o cara, que significa isso? Que é o cara começar a acordar à noite para urinar. Ele interrompe o sono dele pelo desejo miccional. Ele está lá dormindo, tranquilo, acorda com vontade de urinar e vai urinar. Vai dormir de novo, acorda, e nisso ele urina 2, 3 vezes à noite. É o sintoma mais importante, eu falo. Por quê? Porque a pessoa dorme mal. Ela não atinge as fases profundas do sono. Ela não acorda descansada. É aquele cara que vai no consultório, está com aquela cara acabada, aquele olho vermelho. Então, é um sintoma muito importante. O outro é a polaciúria, que é ir várias vezes ao dia ao banheiro. Eu falo para os pacientes assim, para eles entenderem e para eles vestirem a carapuça que está alguma coisa errada, para eles entenderem. Olha, a gente urina 4 ou 5 vezes por dia. Quando a gente acorda, antes ou depois do almoço, no meio da tarde, antes ou depois da janta, na hora de dormir. 4 ou 5. Se você urina 8, 10 vezes por dia, isso vai atrapalhar teu ritmo de vida, porque você tem que estar se deslocando. Hoje a nossa vida é muito flexível, é muito dinâmica. Você tem uma reunião aqui, daqui meia hora você está em outro lugar, daqui outra hora você está em outra cidade, a nossa vida está assim. E essa pessoa tem interferência no ritmo da vida dela, na qualidade de vida dela,
pelos sintomas urinários. E isso vai atrapalhando ela. E eu falo que o mais importante da HPB é que a bexiga sofre com a HPB. Porque é a bexiga que acaba fazendo força para jogar essa urina. Porque como o canal está mais estreito, aí a bexiga que tem que se fazer mais contração para jogar a urina para fora. E nisso a bexiga sofre, porque a bexiga é um músculo detrusor, a gente sabe, é o músculo detrusor da bexiga. E esse músculo, ele vai hipertrofiando. Quando o músculo faz força, ele fica forte, e isso não é bom. Porque com o passar dos anos ocorre um desgaste dessa musculatura, dessa inervação, e aquele paciente que às vezes mesmo resolvendo HPB, não vai conseguir urinar bem nunca mais. Então por isso que é importante quando tem sintoma, procurar urologista, fazer um ultrassom, medir quanto está essa próstata, medir um resíduo. Uma pergunta que você falou da próstata, que existe não sei se é tabu, se é mito, o que é. Acho que todo mundo pergunta. Nós estamos hoje no século XXI, a medicina avançou 1000%, você sabe disso melhor do que eu. Mas as pessoas, todo mundo, eu inclusive já perguntei e tal. Existe o exame de sangue da próstata, existe o exame de toque. Sim. Hoje, com todos esses avanços da medicina, o exame de sangue a gente sabe. O exame de toque ainda é necessário ou existe algum outro recurso para poder saber sobre... Porque as pessoas perguntam, eu também já perguntei, você sabe disso. Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber. Eu acho que essa história de vergonha, de não perguntar, eu acho que isso é pior a todo mundo. Mas dizem, né, que se com 50 tem que fazer exame, não tem que fazer. Você estava me explicando uma vez que se tiver hereditariedade talvez tenha que ser antes. Aí. Então, esse tipo de coisa ainda tem que ser o toque? Existe algum outro medicamento, desculpa, algum outro meio? Sim. E se existe a hereditariedade, se o pai teve, eu não sei se existe ou não, mas estou te perguntando, se o meu pai teve, eu tenho que cuidar isso antes, ou pode ser? Como é que funciona isso para a gente ter mais algumas perguntas aqui? Tá. A hereditariedade nas doenças prostáticas ela é muito importante. Então ela existe? Existe, muito importante. Se o seu pai teve hiperplasia benigna, se o seu pai teve câncer de próstata, se o seu tio, se o seu irmão mais velho, a sua chance de ter doenças prostáticas é o dobro da população normal, às vezes o quádruplo, depende até do tanto de parente que você teve. Tá? Com relação ao exame do toque, o exame do toque é importante na detecção precoce do câncer. Quando a gente fala de próstata, você estava falando de hiperplasia benigna. Hiperplasia benigna é benigna. O paciente vai ter os sintomas, mas a gente vai corrigir com medicamento ou com uma cirurgia sem corte, uma RTU muitas vezes. Mas quando a gente fala de câncer, a detecção precoce são palavras mais importantes. Nisso entra o exame do toque. Lembrando que, amarrando tudo que a gente falou, a hereditariedade, se você teve parentes de primeiro, de segundo grau com câncer, você começa a fazer exames com 45 anos. Se você não tem na sua família história de câncer de próstata, você pode esperar até os 50. Então, a gente fazendo essa ligação com a idade e a importância do exame de toque. Flávio, tem exames que podem substituir o exame de toque? O exame de toque... Essa é a maior pergunta que todo mundo quer saber. É super... ainda é um tem, tabu. Tem a brincadeira, tem o tabu, tem aquela brincadeira entre os amigos. Mas assim, eu penso que a medicina avançou muito e a gente tem que saber usar todas as armas que a gente tem hoje. A gente tem ressonância específica para a próstata. Mas uma boa história, conversar bem com o paciente e o exame físico é muito importante para a gente dirigir os exames que a gente vai pedir depois. Tá? Então, hoje você me fala assim, Flávio, você falou que tem um exame que é uma ressonância específica para a próstata. Pô, esse exame é legal. Vou te falar assim, se eu pedir uma ressonância, eu preciso fazer o toque? Até que não. Mas eu não posso pedir uma ressonância para todo mundo que vai no consultório. Sim. Né? Porque também tem a parte econômica dos convênios, do particular. Então, muitas vezes, um PSA, que é o exame de sangue, um ultrassom de próstata, que é um exame mais simples e mais barato. A gente tem que pensar em política de saúde também, não só no SUS, como nos convênios, como na vida particular também. Tudo. Eu não posso chegar para você que não tem nada e fazer ressonância. Então, a gente tem que saber colher a história e examinar o paciente. É importante, eu vejo muito isso hoje, o quanto que é fácil se destacar como médico quando você faz o básico. Porque hoje muito médico não faz o básico, que é ouvir o paciente, que é encostar no paciente, que é examinar o paciente, que é fazer um toque. Você conversa com o cara, muitas vezes na primeira consulta eu não faço exame de toque, porque é o primeiro contato, o cara está te conhecendo, você está conhecendo ele, é a consulta que eu peço um PSA, mas eu falo, olha, no retorno nós vamos fazer exame de toque.
é um exame importante. Por quê? Você vai lá, você faz o toque, você vê se a próstata está muito aumentada, se você sentiu algum caroço, se você sentiu um nódulo, se ela está muito endurecida de um lado, endurecida do outro, se ela está crescendo de uma maneira incongruente, disfórmica. E aí sim você vai pedir uma ressonância. Então o exame de toque ainda é muito importante e é claro que quando você tem um paciente lá que você acompanha 4, 5 anos, poxa, ano passado eu fiz exame, estava ótimo, a sua próstata estava boa, teu PSA está bom, esse ano teu PSA continua a mesma coisa, aumentou 0,1. Poxa, não precisa fazer exame de toque todo ano, a gente vai intercalando um pouquinho. Mas na primeira consulta, no primeiro contato, tem que fazer, eu acho importante. Beleza. Mais uma pergunta. Infecção urinária, de onde vem? E por que infecção urinária nas pessoas mais idosas, me parece que o problema é maior. Sim. Não sei se isso também é verdade ou mito, mas isso também é o que me perguntaram. Infecção urinária, eu gosto de conversar nesses programas, assim, da gente falar de um jeito que quem está lá do outro lado que não é médico entenda, né? Porque não é um programa para médico. A gente não está no congresso. Sim. Né? Então, assim, o que a pessoa tem que entender é que a infecção urinária é causada por bactérias. E essas bactérias, elas invadem nosso organismo sempre de fora para dentro. Tá certo? Então, ela entra pelo canal da urina, ela está ali perto na vagina, na mulher, no pênis, no homem. Então, a invasão é de fora para dentro. Então, nós temos que adotar medidas para que essas bactérias não tenham uma vida fácil. Muitas bactérias, elas convivem com a gente no nosso dia a dia, mesmo no nosso organismo, mas elas são chamadas bactérias oportunistas. Até uma certa população elas convivem bem com a gente, numa boa, mas elas são meio safadas. Elas ficam esperando o teu sistema imune cair para te atacar. Elas ficam esperando a oportunidade de te fazer mal. Então você está numa semana que você está com uma gripe, você está naquela semana muito estressante na faculdade, muito estressante na sua empresa, que você tem um projeto, você tem que apresentar, seu sistema imune cai, essas bactérias são danadas, elas vão lá e começam a se procriar e te dar uma outra infecção. Então o que eu falo para os pacientes? É muito importante, a coisa mais importante, tomar água. Tomar água e urinar. Quem toma água e urina, a própria urina, conforme vai saindo, ela vai cuidando, ela vai lavando, ela vai impedindo que você tenha essa invasão. As infecções urinárias são mais comuns nas mulheres. Por quê? Anatomia. A mulher tem um canal da urina curtinho. O homem tem o pênis, o canal da urina é maior. Então pensa comigo, a bactéria para entrar nesse organismo, na mulher ela anda 3 centímetros, no homem tem que andar 12, 18, 13. Então é aquele time que a pessoa que toma muita água e está sempre urinando, ela está sempre lavando ali. Então ela não pode dar tempo dessa bactéria passar essa ponte que é a uretra. E nas mulheres, onde as infecções são mais comuns, o que a gente vê mais no dia a dia? Primeiro, mulher toma menos água. Então tem que criar o hábito de tomar água. Ah, doutor, não tenho sede. Começa a tomar água que você vai se sentir de sede. É uma reeducação. Vida sexual. A mulher está mais exposta. Né? A mulher tem ali a vagina, que também é um orifício, e ali junta outros fungos, bactérias, vírus. Então a mulher fica mais exposta também, muito caso de cistite pós-relação sexual. Se eu tenho relação, deitar de lado e dormir, no dia seguinte eu acordo com cistite. Então, mulher teve relação sexual, tem que urinar. Usar roupas íntimas que absorvem o suor, que absorvem umidade, porque bichinho gosta do quê? Calor e umidade, e comida, que é o que tem ali. Meu amigo, eu te agradeço, você vê que já acabou o programa. Poxa, foi tão rápido. E eu tinha aqui mais algumas perguntas a fazer a você, mas eu quero primeiramente te agradecer, de verdade. É um prazer estar aqui. Te dar esse presente, Legal. Nosso livro a você. Agradecer de coração, porque eu acho que eu sei o quanto você é louco lá no hospital. Eu sei que você veio correndo e vai voltar para lá, mas eu quero agradecer. Mas foi ótimo, foi perfeito. E quero te agradecer mesmo, foi muito bom. É um prazer estar aqui com você. Se você quer ver este e outros programas, entre pelo nosso site e veja. Até a próxima, muito obrigado.